Irmãos, nesse dia de domingo da Igreja Perseguida, a gente vai dar uma pausa no nosso estudo em Gênesis e quero trazer uma mensagem especial sobre este assunto, uma mensagem que eu preguei, se não me engano, foi ano passado ou retrasado, que até hoje fala muito ao meu coração esse texto. O texto de Filipenses 1, se você puder abrir comigo, Filipenses 1, nós vamos estudar hoje do 19 ao 30. Filipenses 1, 19 ao 30. O título da mensagem, se a gente fosse colocar, seria somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Filipenses 1, 19 a 30. Eu quero ler desde o 12, para a gente poder entender o contexto, mas a mensagem será do 19 ao 30, tá bom? Vamos ler então a partir do 12. Filipenses 1, 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Pai querido, nesse dia tão especial da Igreja Perseguida, queremos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a não somente orar por aqueles que estão tão distantes, que não conhecemos, mas que são nossos irmãos, mas é também entender que o nosso sofrimento, mesmo que não seja o mesmo, deve produzir também a pregação do Evangelho. E, ó Pai, se não estamos sofrendo pelo Seu nome, se não estamos passando por alguma dificuldade por causa do nome de Cristo Jesus, devemos repensar em que vida estamos vivendo e se vale a pena o que nós estamos vivendo.
Ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar que somente aquilo que foi feito por Cristo Jesus é que vai permanecer para sempre. Que o Senhor nos ensine essas verdades essa noite. Em nome de Cristo, amém. Imagina se você está em uma igreja e aí de repente surge alguém na igreja dizendo assim: eu quero ser missionário em uma tribo, e é uma tribo distante, é uma tribo que poucos missionários foram para essa tribo, mas tem um detalhe: essa tribo é uma tribo de canibais, ou seja, eles comem pessoas. Imagina isso. Talvez a sua primeira resposta para essa pessoa que estaria aqui em nosso meio seria: você está doido? Você está maluco de ir para um lugar assim? Não vá. Mas a pessoa tem plena convicção de que Deus a chamou para isso. Qual seria a sua resposta? Seria a sua resposta talvez de não vá porque você vai sofrer? Ou você apoiaria: se Deus chamou, então vá? Parece uma história meio geral, mas isso de fato aconteceu. E isso aconteceu com um homem chamado John Paton. Ele era um homem comum que, de repente, Deus o chamou para ser missionário entre os canibais. Pessoas, como eu falei, que comem outras pessoas e que já era noticiado que existiam essas pessoas, essas tribos assim. Já vários missionários tinham ido para essas tribos, especificamente para essa tribo onde ele queria ir. Alguns foram mortos, outros foram devorados. Era uma tribo num pequeno país ali da Oceania. Outros foram expulsos e alguns, bem poucos, conseguiram algum tipo de sucesso. Essas tribos se converteram ao Senhor e se tornaram então cristãs, obviamente deixando de ser canibais. E John Paton então se sentiu chamado para ir em uma dessas tribos. Ele resolve então ir, e quando ele comunicou à igreja, um dos senhores da igreja, um dos anciãos, se não me engano era um dos presbíteros da sua igreja, que era chamado de Sr. Dixon, ele chegou então até John Paton, depois que ele anunciou para a igreja que ele ia, cheio de raiva, e disse: os canibais, você será comido por canibais. Literalmente dizendo: você está doido de ir para evangelizar esses homens que não merecem o evangelho. John Paton então chega a esse senhor e calmamente, com tranquilidade, responde: Sr. Dixon, agora o senhor já tem uma idade avançada e o seu prospecto, ou seja, o seu futuro, o seu fim, é logo estar deitado num túmulo para ser comido pelos vermes. Confesso ao Senhor que se eu puder viver e morrer servindo e honrando ao Senhor Jesus, não fará diferença alguma se eu serei comido por canibais ou por vermes. E no grande dia da ressurreição, o meu corpo levantará tão íntegro quanto ao seu, na semelhança com o nosso Redentor ressurreto. Você teria essa coragem? Você teria essa ousadia de morrer por Cristo? Seria comido por canibais por amor a Jesus? Se não, por que não? Como a gente acabou de ver a respeito da perseguição dos cristãos na África, o que deve nos levar a pensar é: ok, eu estou em Cocal, eu estou no Piauí, eu estou no Brasil, não é um país perseguido, é um país tranquilo, é um país que dá total liberdade, por enquanto, total liberdade para que a gente possa pregar o Evangelho. Há algumas perseguições em universidades, algumas perseguições em algumas famílias, mas de morte como essas que nós acabamos de ver, é raro. Talvez um lugarzinho aqui e ali, mas é raro. Mas ainda assim, mesmo que não haja uma perseguição, o nosso coração deve estar preparado
deve estar disposto a, mesmo que não haja perseguição, mas ainda assim nós devemos ter este mesmo coração, como estes homens, como John Paton, como Paulo, que é o que nós vamos estudar hoje. Nós vemos então o contexto aqui do 12 até o 18, eu quero olhar para alguns detalhes. O que acontece aqui nessa situação? Paulo escreve para uma igreja de Filipos, uma igreja a qual ele plantou, passou algum tempo ali plantando essa igreja, na casa de Lídia e também com o carcereiro, e ele planta essa igreja ali e depois sai, e a igreja então fica ali tentando existir, mas passando por muita dificuldade e por muita perseguição. E Paulo, neste momento, ele escreve essa carta para lembrar algumas verdades importantes aos Filipos e trazer alegria ao coração deles. Algo que não estava acontecendo. Estavam passando por muitas dificuldades, estavam possivelmente tristes, e Paulo está relembrando as verdades para trazer alegria ao coração deles. Uma das maiores tristezas que eles estavam passando era de saber que aquele que havia plantado a sua igreja, aquele que estava ali por um período de tempo com eles, agora estava preso. E a pergunta que os filipenses possivelmente faziam é: e agora? O que vai acontecer com Paulo? Porque Paulo agora está preso, já estava preso durante um bom tempo, possivelmente ali, né, já no final, quase no final de sua vida ali em Roma, e preso ali naquele momento. E agora o que vai acontecer com Paulo, agora que ele está, que o evangelho não pode ser pregado, não pode ser anunciado? E então Paulo responde a eles que a sua prisão, na verdade, estava contribuindo com o evangelho. Como que uma prisão pode contribuir com o evangelho? Porque ele disse que haviam pessoas ali ao seu redor, inclusive a guarda do palácio, a guarda pretoriana, que estavam ouvindo o evangelho através de sua vida. Do versículos 14 ao versículo 17, Paulo também mostra uma preocupação. Olha, tem pessoas que estão pregando o evangelho por inveja, por rivalidade. E possivelmente os filipos estavam preocupados também com isso. Os filipenses estavam preocupados com isso, porque pensando, poxa, as pessoas que estão pregando o verdadeiro evangelho estão presas, e há pessoas soltas, mas estão pregando o evangelho somente por rivalidade. E Paulo está dizendo, fiquem tranquilos, porque se o nome de Cristo está sendo anunciado, não importa se vem da boca de uma pessoa que está contrária a Cristo ou se vem da boca de uma pessoa que prega o verdadeiro evangelho. Porque o que importa é que pessoas estão ouvindo falar do nome de Cristo. O que Paulo estava dizendo aqui era que o evangelho, no versículo 18, ele diz que o evangelho continuava crescendo, independente da situação, independente das pessoas. Independente de tudo, o evangelho ele continuava crescendo. O evangelho continua crescendo até os dias atuais. Ele não para de crescer na vida das pessoas. Pessoas não deixam de conhecer a Cristo. A todo momento, a todo segundo, alguém conhece ao Senhor, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Deus. Mesmo em lugares onde pessoas estão presas, mas o evangelho não está preso. O evangelho continua. E Paulo então coloca do versículo 19 ao versículo 20 o motivo da sua vida. O motivo do porquê ele estava preso e porquê ele estava passando por essa situação, que era para engrandecer o nome de Cristo Jesus. Portanto, nós também devemos aprender que a nossa vida deve engrandecer a Cristo. Versículo 19, versículo 20, vou ler novamente, que diz, vou ler a última parte do versículo 18, que diz assim, de fato continuarei a alegrar-me,
pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças a orações de vocês e o auxílio do Espírito de Cristo, de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, em toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo sabia que o resultado da sua vida era engrandecer. Ele pede oração, sim, pela sua libertação, para que ele pudesse alcançar mais pessoas. Ele sabe que Cristo o ouviria e sabe que Cristo seria liberto, pelo menos desta prisão. Ao contrário da sua última prisão, que Paulo já tinha certeza que ele já não seria mais liberto ali na sua última prisão. A ardente expectativa era simplesmente ser liberto. Mas a sua final expectativa, a sua ardente expectativa, na verdade, não era só ser liberto, mas era que Cristo fosse engrandecido em seu corpo. Essa palavra engrandecido, na verdade, é uma palavra muito forte. Talvez para nós, engrandecido seja só se tornar grande. Mas a ideia dessa palavra no original é que Cristo seja exaltado a uma altura máxima. Que o nome de Cristo seja exaltado a uma altura máxima por meio do nosso corpo, por meio da nossa vida. Que ele cresça, que Cristo cresça e que eu diminua cada vez mais. Ele diz então que qualquer sofrimento, ele é bom, qualquer sentimento, qualquer aflição, ela é boa, desde que Jesus Cristo seja engrandecido. Qualquer aflição, ela é uma aflição boa, é um sofrimento bom, desde que Jesus Cristo seja engrandecido em meu sofrimento. Desde que o nome de Cristo Jesus seja anunciado, então o meu sofrimento, ele é um sofrimento bom. Como Romanos 8:28, que nós já conhecemos, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante a gente pensar que Paulo estava preso, Paulo estava sofrendo. A prisão daquela época não era uma prisão como nós temos nos dias atuais, que a pessoa recebe uma refeição bem composta e tudo mais. Sofre na prisão, sim, mas infelizmente, ou até, não sei se é infelizmente ou felizmente, as prisões não são tão ruins quanto na época de Paulo. Na época de Paulo, a maioria das prisões eram como se fosse uma caverna, que só se colocava uma grade, e a pessoa ficava lá, presa nessa caverna, amarrada com algo de ferro, uma corrente de ferro na sua perna, e a única coisa que a pessoa comia era pão e água, no máximo. Todos os dias sendo alimentados de pão e água. E Paulo estava dizendo: fiquem tranquilos, que essa minha prisão, esse sofrimento, talvez até levando chicotadas muitas vezes, elas são boas. Por quê? Porque Cristo está sendo engrandecido na minha vida. Seja na minha vida ou seja na minha morte, o propósito da minha vida é que o nome de Jesus, o propósito da minha vida é que o nome de Jesus seja conhecido. Por isso, dos versículos 21 a 26, ele nos diz que nós devemos viver para Cristo. Olha o que ele diz: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. É muito interessante a confiança que Paulo tinha. Ele está dizendo, ele faz um paralelo aqui. Ele está colocando, olha, o que para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas ele faz um paralelo sinônimo aqui, como uma poesia, colocando que
a gente pode inverter esses dois pontos, que é, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Cristo é o meu lucro. Então a gente pode inverter essa frase e colocar, porque para mim o viver é lucro e o morrer é Cristo. Ambos são a mesma coisa, porque Cristo é o meu lucro. Então se eu permanecer vivo, eu vou permanecer vivo para Cristo. E se eu morrer? Vai ser lucro para mim, porque eu também vou morrer para Cristo. Cristo é o meu lucro na vida e na morte. Ele então diz, eu tenho dúvida, eu tenho muita dúvida, porque ao mesmo tempo que eu quero estar com Cristo, que eu quero ir para o céu, ao mesmo tempo que eu quero me livrar desse peso do pecado, ao mesmo tempo que eu quero me livrar deste sofrimento, eu quero ir para o céu, eu quero ver Cristo, eu quero viver com Cristo, eu quero viver a minha vida eterna sem sofrimento algum. Ao mesmo tempo, eu quero continuar nessa terra, anunciando o Evangelho, trazendo alegria ao coração de vocês e pregando o Evangelho mesmo no sofrimento. Esse era o coração de Paulo. Ele está colocando, eu tenho dúvida, eu não sei o que é melhor. Eu sei que é melhor estar com Cristo, mas também é bom estar na terra, vivendo este Evangelho e anunciando a Cristo. Existe um grande teólogo do passado, chamado D.L. Moody. Ele é famoso, né, de vários comentários do Moody. E ele diz assim, uma frase em que ele diz assim, um dia vocês lerão no jornal, porque naquela época qualquer morte, né, era anunciada no jornal. Hoje em dia quase não tem isso, hoje em dia no Instagram ou coisa parecida. Ele diz assim, um dia vocês lerão no jornal que D.L. Moody, não sei pronunciar esse certinho, West Northfield, morreu. Então um dia vocês vão ver no jornal que o D.L. Moody, dessa cidade, né, East Northfield, morreu. No entanto, não acreditem em nenhuma palavra, porque neste momento eu estarei mais vivo do que eu estou agora. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança que na morte, para nós, é lucro. Mas nós não podemos simplesmente olhar e falar assim, então, já que a morte é lucro, então bora todo mundo, né, cometer aquilo que a gente não pode nem falar hoje em dia. Né? Vamos todo mundo morrer, porque afinal a morte é lucro. Mas Paulo está dizendo, apesar da morte ser lucro, eu também quero viver com Cristo nessa terra. E quando eu morrer, como Moody colocou aqui, não acredite em nenhuma palavra de que eu estou morto, de que acabou, de que é o fim, de que não há mais esperança para mim. Pelo contrário, eu vou estar mais vivo do que eu estou agora. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se você só tem esperança de ver com Cristo nessa vida, você é infeliz. A pessoa mais infeliz deste mundo. Por isso, 1 Coríntios 15, 55 ao 57, não vou ler tudo, mas que diz, aonde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força da vitória, a força dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está a morte, a sua força? A morte não é mais um problema para o cristão, a morte é uma esperança. Por quê? Porque João 11, 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, como a gente estudou na IBD hoje, nós devemos sim ter medo de sofrer. A gente tem medo de sofrer. E o medo é comum, porque nós somos humanos. A gente tem medo de sentir dor. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu mais detesto é hospital. Para quem me conhece sabe disso. Eu, para marcar alguma consulta, eu enrolo. Enrolo mesmo, porque eu detesto hospital.
Quando eu tive um acidente, né, e abri essa parte da mão, quando eu fui para o hospital e aí fazer lá a cirurgia e tudo mais, os pontos e tudo mais, naquele momento eu fiquei pensando, me veio à mente esse sentimento. Poxa, talvez um dia eu volte para cá, mas não para fazer uma cirurgia na mão, mas talvez algum dia eu volte para cá já à beira da minha morte. Se eu tiver o privilégio de ainda sofrer um pouco, ter um tempo a mais ali no hospital, se eu não simplesmente morrer a qualquer momento. Mas muitas vezes nós temos sim o medo de sofrer, e é um medo comum, mas o cristão não pode ter medo da morte em si, como se a morte fosse o seu fim. O cristão, ele tem alegria quando está à beira da morte, porque ele sabe que logo ele vai estar com Cristo. A gente acabou de falar sobre os cristãos perseguidos e há tanto testemunho de pessoas e até vídeos, são bem pesados esses vídeos, mas de pessoas sorrindo, quando estão passando pela morte. Eu não lembro qual que é o nome da pessoa, mas tem uma história, depois eu posso pegar certinho no livro de história da igreja, mas um dos homens que foi perseguido e morreu queimado. Colocaram ele, amarraram ele numa estaca, e aí simplesmente botaram lenha embaixo, e aí botaram fogo, ele morreu queimado dessa maneira. E antes dele ser queimado, perguntaram, um dos capatazes ali, um dos que iriam o matar, perguntou para ele, olha, se você realmente acredita que Cristo, que vale a pena morrer por Cristo, antes de você morrer, você vai levantar uma de suas mãos. E ele ali, pegando fogo, ao morrer, ele levanta uma de suas mãos. Acho que ele levanta as duas mãos, alguma coisa assim. Não é muito bem da história. Mas mostrando para todos aqueles que estavam ali, o queimando vivo. Vale a pena morrer por Cristo. Vale a pena sofrer por Cristo. A morte não é mais nada do que um rio que você atravessa afogando. Alguém diz isso. Morte não é mais nada do que um rio que você atravessa afogando. Por isso Paulo, ele tem dúvida. Ele não sabe. Eu quero estar no céu, eu quero estar com Cristo, mas ao mesmo tempo eu quero estar com vocês. E esse deve ser o nosso sentimento todos os dias. Ao mesmo tempo que eu quero ter a esperança de estar no céu, ao mesmo tempo eu tenho que ter a alegria de estar aqui na terra. A alegria de estar com nossos irmãos. A alegria de poder ter a oportunidade de pregar o evangelho a outros. Paulo não pensa em si mesmo, mas ele pensa nas outras pessoas. Porque ele sabe que enquanto ele estiver vivo, ele vai poder fortalecer esses irmãos. Ele vai poder pregar o evangelho a mais pessoas e pessoas vão poder conhecer a Cristo. E Paulo está dizendo, todo o sofrimento por Cristo vale a pena. Por isso, que ele diz então no versículo 27 ao versículo 20, que nós devemos viver de modo digno do evangelho de Cristo. 27 ao 30 eu vou ler novamente, que diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma me deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar agora. Que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. O que ele está colocando aqui, então, é: não se intimidem por aqueles que se opõem a vocês.
Não se intimidem por aqueles que dizem que não vale a pena viver o Evangelho. Vivam de maneira digna do Evangelho, a cidadania do Evangelho. Paulo ele usa uma expressão que é uma expressão romana, que é a ideia de que você viver de maneira digna do local aonde você vive, aonde você tem a sua cidadania. Paulo tinha a cidadania romana, ou seja, ele era considerado, apesar de ser judeu, ele também era considerado como um cidadão romano. Ele diz que ele conseguiu isso a um alto custo. E o fato de ele ser cidadão romano significava que ele deveria viver como um romano. É a mesma coisa, por exemplo, de nós brasileiros. Como que a gente identifica que uma pessoa é brasileira? Pelas gírias, pelo jeitinho brasileiro, pela forma de fazer as coisas, né? E a gente olha para aquela pessoa e fala, não, de fato aquela pessoa é um brasileiro. Quando uma pessoa olha para mim, e eu não sei porquê isso acontece, mas quando uma pessoa aqui no Nordeste, né, no Piauí, olha para mim, às vezes não abre nem a boca, ela já diz, você não é daqui não, né? Não abre nem a boca, eu não sei o que tem na minha aparência, que a pessoa sabe que eu não sou nordestino. Né? A pessoa sabe que eu não sou nordestino. Já olha para mim e sabe disso. Não sei porquê. Quero ainda um dia descobrir. Mas quando eu abro a boca, apesar de eu tentar o sotaque nordestino, estou há 4 anos aqui, mas ainda assim, quando eu abro a boca, é paulista. Já sabe, de cara, que não é daqui. Agora, eu sou paulista. E quando eu vou para São Paulo, se eu começar a falar com um nordestino, o pessoal já começa a olhar para mim e fala assim, tá querendo puxar o sotaque nordestino. É claro que no ambiente onde eu estou, né, com as pessoas que eu estou, ninguém se importa com isso. Mas normalmente, né, se eu voltar para lá, ou o contrário, né, se um nordestino vai para São Paulo e volta pro Piauí, falando mano, cara, tá ligado, ou coisa parecida, o pessoal já, isso aí deixou de ser nordestino. Deixou de ser cidadão nordestino. Deixou de ter a cidadania nordestina. Apesar de que não, mas ele não está agindo como um nordestino deve agir. O que Paulo está colocando aqui é, olha, antes de tudo, se portem de maneira digna, vivam de maneira digna a cidadania de um verdadeiro cristão. Ajam como um cristão. E como que é a forma de agir como cristão? Ele diz, na unidade cristã da igreja, lutar pela fé, lutar no evangelho, mesmo que os adversários, os ímpios, que persigam a igreja, e parece que é um sinal de perdição, parece que é o fim. No entanto, essa perseguição, ela resultará em algo bom. Então, ajam de maneira digna do Evangelho. Vivam o verdadeiro Evangelho. Se você é cristão, de alguma forma, mesmo que seja algo pequeno, você vai sofrer por Cristo. Nem que seja alguém dizendo, tu vai pegar de novo. Mas para com isso. Vamos fazer alguma coisa mais divertida. Mesmo que seja alguém dizendo, olha, você está lendo a Bíblia, para que ler esse negócio de Bíblia? Para que orar? Ainda assim, nós devemos saber que lutar pelo Evangelho vale a pena. Fortalecer nossos irmãos para juntos nós combatemos o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, como Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7. Eu quero encerrar então com uma frase de Melvin Huber, que diz assim, somente uma vida temos, e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Somente uma vida temos, e ela logo passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Portanto, nessa vida, que a gente possa aprender a viver por Cristo, sabendo que essa vida é breve. A vida que nós temos é breve.
Uma hora ou outra pode ser que a gente morra e, como dizia um Platão, ou você vai ser comido por vermes, ou você vai ser comido por canibais, ou você vai sofrer pelo Evangelho, mas o que importa? O que importa é que Cristo é a nossa vida. E o que importa é que morrer é lucro. Portanto, viva para engrandecer a Cristo. Viva como Cristo sendo o lucro de sua vida. Viva de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Logo, a nossa vida vai passar. Então, que a gente viva por amor ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse dia especial, que pudemos lembrar, ó Pai, de nossos irmãos que sofrem pelo Evangelho. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a orar por eles, nos ajude, ó Pai, a não só orar, mas a sentir o que eles sentem também. Ó Deus, onde estamos nós não sofremos perseguição, mas o que nós sofremos muitas vezes é a falta dela. O que nós sofremos muitas vezes é o marasmo em que nós estamos vivendo. Onde pregar o Evangelho é fácil, mas muitas vezes a realidade é que nós temos medo da perseguição. Nós temos medo de que alguém fale contra o Evangelho, fale contra o Senhor. Não temos coragem de anunciar a Cristo. Ó Pai, por isso pedimos que o Senhor nos ajude a engrandecermos a Ti, a exaltarmos o Seu nome, a pregarmos o verdadeiro Evangelho, a vivermos uma vida digna do Evangelho, a vivermos tendo Cristo como o lucro de nossas vidas, nesta vida passageira, nessa vida que logo se dissipa. Ó Pai, que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a vivermos dessa maneira, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja em casa, seja no casamento, seja na solteirice, em qualquer ambiente, em qualquer situação que estivermos. Que o Seu nome, que Cristo Jesus, o nome de Cristo Jesus, seja engrandecido em nossas vidas. É o que oramos, pedindo também que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana.